Irmãos, bom dia, graça e paz. Pastor Arildo pede àqueles da classe de novos que o acompanhem, que ele está ministrando ali. Eu vou fazer uma covardia com os irmãos, vou pedir para levantar mais um pouquinho, só um pouquinho, o texto é pequeno. Em reverência à palavra do Senhor, só enquanto a gente lê a palavra. Segunda epístola de João, segunda carta de João, nos versículos de 4 a 6 somente. E eu convido para que a gente possa ler todos a uma só voz. Amém, irmãos? Então, 2 João, versículos de 4 a 6. Fiquei sobremodo alegre ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este mandamento, quando ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Senhor, mais uma vez, Pai, nós rogamos a Ti, Senhor, a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia. Te agradecemos e Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, pela oportunidade, pela riqueza que nós temos encontrado nas letras do Teu livro santo, Senhor. Agora, Pai, nesta manhã, onde temos a oportunidade de expô-la, fala conosco, Deus, fala conforme aquilo que o Senhor tem planejado e preparado para nós. Que não seja nada daquilo que o homem tenha no seu coração, mas aquilo que o Senhor, nosso Deus, tenha a nos ministrar. Faz isso, ó Deus, para a nossa alegria, para o nosso bem, mas faz isso, ó Deus, por amor a nós principalmente e para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. As cartas de João, elas são assim, elas apresentam temas muito parecidos e também muito parecidos, temas básicos com o Evangelho de João e com algumas particularidades. Essa carta aqui, a segunda carta de João, ela traz o tema da verdade e o tema do amor. João aqui ele escreve já no final ali do primeiro século, e muito provavelmente era o único apóstolo vivo nessa feita, por volta do ano 90 ali depois de Cristo. Todos os outros apóstolos já haviam partido. E João traz essa carta para falar dessa verdade, para falar desse amor, mas para também proteger e trazer uma exortação à igreja para que se protegesse de falsos ensinos, de falsos mestres que estavam ali surgindo no meio daquela região. E é interessante que esse falso ensino, esse falso ensinamento, ele era conhecido ali como docentismo. Talvez aqui, até mesmo já a princípios do gnosticismo, mas há alguns comentaristas que falam que o gnosticismo veio um pouco mais à frente. Mas basicamente o docentismo, ele nega a encarnação de Cristo. Tudo isso que nós cantamos aqui, né? Que Cristo veio, que Ele morreu na cruz, Ele pagou um preço. O docentismo, ele nega tudo isso. Ele diz que Cristo é apenas uma aparência de ser humano, mas que de fato Ele não tinha se encarnado. E isso estava gerando no meio da igreja divisões, cismas. E por falta de entendimento ali, por falta de instrução, muitas pessoas estavam seguindo essas heresias, seguindo este caminho e deixando ali o verdadeiro
ensinamento. E aí João fala aqui que ele ficou sobremodo alegre ao ter encontrado dentre os teus filhos aqueles que andam na verdade. E aqui a carta ela começa falando do presbítero João, que pode ser ali não só essa palavra presbítero, mas aquele que tinha a responsabilidade pastoral sobre aquele povo, mas também aquele que era o ancião, aquele que tinha experiência, aquele que tinha vivido com Cristo Jesus, aquele que tinha presenciado tudo aquilo que Cristo fez, a verdadeira encarnação do Verbo, como ele fala lá no Evangelho, que ele tinha vivido aquilo. Então ele fala assim, ele chega e fala para uma senhora eleita, e essa senhora eleita aqui, ela pode ser de fato uma senhora com os teus filhos, mas como pode ser uma igreja e os seus discípulos, mas o sentido aqui, o significado não vai trazer diferença na mensagem que João quer passar para essa igreja, ou para essa senhora e para seus filhos, ou para nós nos dias de hoje. Então João fala assim, olha, eu estou muito alegre, porque eu encontrei você, senhora e seus filhos, ou você, igreja e seus discípulos, andando na verdade. E que verdade é essa? Que essa igreja ou que essa senhora estava andando? A verdade do Evangelho, a verdade do ensinamento de Cristo, baseado naquilo que Cristo tinha ensinado, que aquela senhora, que aquela igreja, ela não tinha se desvirtuado, como alguns estavam se desvirtuando, aquelas heresias, aqueles falsos ensinamentos. E João fica muito alegre quando ele encontra ali uma porção daquela igreja ou aquela família vivendo o verdadeiro evangelho, de acordo com o mandamento que tinha recebido do Pai. E que mandamento é esse? O mandamento do amor, o verdadeiro mandamento que Cristo aperfeiçoou, nos trouxe ali, falando que era o principal, onde todos os outros se resumia. Então João chega e fala assim, olha, eu estou muito alegre, porque eu encontrei essa pequena parte de vocês caminhando nessa verdade do Evangelho, sem se desviar, praticando verdadeiramente este amor. Mas nas entrelinhas, João se mostra preocupado, porque no versículo 7, que está após o texto que nós lemos, ele fala assim, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Versículo 7. Aquilo que eu falei para vocês, João escreveu essa carta preocupado de fato com esse ensinamento falso. E ele se alegra ao chegar ali naquela igreja, ao encontrar aquela igreja caminhando no verdadeiro mandamento do amor, caminhando no evangelho verdadeiro, que confessa a Cristo, que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, mas preocupado, porque ao redor tinham muitos falsos ensinadores que não confessavam isso. E parece que nos dias de hoje, talvez a gente não encontre isso, né? Talvez eu nunca vi alguém falar, não, eu não reconheço Cristo e tal, assim, ao pé da letra. Mas nos dias de hoje, a sutilidade para negar a Cristo, ela está nas entrelinhas também. E aí a gente vê coisas bárbaras acontecendo no meio de igrejas tradicionais, como pessoas que sobem a um púlpito para dizer que essa palavra precisa ser atualizada, porque ela precisa ser adequada a um mundo, para que o mundo possa entrar dentro da igreja, a palavra precisa ser atualizada. Nós vimos isso bem recentemente, falsos ensinos, dentro da nossa própria comunidade. Certo dia atrás aí, eu vi um dos nossos pastores exortando uma irmã, porque todo dia estava lá
Salmo 91, para quebrar as amarras. Aí o pastor foi lá e colocou assim: olha, isso está parecendo coisa de espiritismo. Falsos ensinos. E a igreja, se ela não for exortada, se ela não for ensinada pelos seus líderes, pelos seus anciões, ela pode ter uma tendência a desviar desse caminho. E João está dizendo aqui que o caminho para não se desviar, é perseverar em amor, é praticar, porque ele fala assim no versículo 5: e agora, Senhora, peço-te não como se escrevesse mandamento novo, mas senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Esse mandamento não é novo. Como eu disse a vocês, Jesus Cristo já tinha falado. E agora esse mandamento, apesar de ser antigo, ele se torna novo, porque a cada dia nós devemos praticá-lo. Esse mandamento de amar uns aos outros, ele tem a sua fonte em Jesus Cristo, no Pai que enviou o teu Filho, mas ele tem o seu cumprimento no meio de nós, através da morte de Cristo. Ele se deu por nós, a sua exteriorização está na cruz. Então este mandamento é o padrão que nós, como crentes, devemos praticar no nosso dia a dia. Devemos viver no nosso dia a dia. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 12, fala assim que ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Olha, meus irmãos, que verdade, que segurança. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus permanece em nós, esse amor é em nós aperfeiçoado. E ele fala ainda no 4,18 que no amor, no perfeito amor não existe medo. Ele lança fora, o perfeito amor lança fora esse medo. E que medo é esse? Que medo é esse? O medo muitas vezes de se expor, o medo muitas vezes de ser ofendido, o medo muitas vezes de perder algo por causa deste amor, por causa de acreditar num irmão, e quando eu caminho algumas léguas com ele, eu vejo que eu quebrei a cara, que eu me enganei. Mas esse perfeito amor, ele lança fora o medo. Esse perfeito amor, ele não se ensoberbece. É o que Paulo também fala lá em Coríntios 13. Eu quero ler só do versículo 4 ao 7, que Paulo fala sobre esse amor que é o dom supremo. Ele fala que esse amor é paciente. Ele fala que esse amor é benigno. Ele fala que esse amor não arde em ciúmes. Ele fala que esse amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, ou seja, ele não se irrita, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas esse amor se regozija, se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este é o amor que João está aqui na sua epístola falando, olha, esse é o mandamento, que ameis uns aos outros. Se vocês praticarem esse amor verdadeiro no meio de vocês, não tem heresia, não tem falsa doutrina que possa vir no meio de vocês e dividir vocês. Não tem heresia, não tem falsa doutrina, não tem falso mestre que possa vir no meio de vocês e pregar ou imbuir ou incutir na mente de vocês uma verdade, uma falsa verdade, de tal forma que vocês possam acreditar e seguir esse caminho.
Mas vocês precisam praticar esse amor. E ele conclui no versículo 6 dizendo que o amor é esse, que andemos segundo os seus mandamentos. Ou seja, o mandamento do evangelho verdadeiro, mandamento do amor como regra de vida, que aqueles irmãos deveriam continuar andando. E aí ele faz uma explicação como esse mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Ou seja, o mandamento é o amor e que nós devemos cumprir esse mandamento andando nesse amor, ou seja, praticando esse amor. Praticando no nosso dia a dia, vivendo isso no nosso dia a dia. E como que eu vivo isso? É como Paulo falou lá. Olha, não se exaspere, não se irrite com seu irmão. Seja paciente, seja benigno. O amor verdadeiro, ele é servil. O amor verdadeiro, ele não pede nada em troca. E a igreja, para perseverar nos dias de hoje, também, como naquele tempo, aonde a gente está vendo esse monte de falsa doutrina aí sendo pregada, aonde, principalmente agora, com o efeito da pandemia, uma coisa boa veio ao nosso meio, que foi poder trazer essa mensagem aqui para o templo, mas também fazê-la ser divulgada para onde tiver um sinal de internet no mundo. Só que isso também tem um grande perigo. Da mesma forma que a mensagem verdadeira, ela pode ser espalhada pelo mundo, a mensagem falsa também pode ser espalhada pelo mundo. Mas se nós, igreja, estivermos na prática desse amor, nós não vamos deixar, ou pelo menos nós que estamos vivendo esse amor, nós vamos perseverar sem ser contaminados por esses ensinamentos falsos. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai lá no YouTube ou no Facebook e quer assistir uma pregação, quer assistir uma palavra. Muito cuidado com aquele irmão que está ensinando e se é de fato um irmão, né? Se aquela pessoa de fato é um novo convertido, um nascido de novo, não é qualquer palavra. Eu preciso ter o discernimento e o discernimento do amor. E aí eu sei, porque a palavra me ensina isso, se aquilo é um falso profeta ou não, é pelos seus frutos. A vida daquela pessoa, o testemunho, o que tem acontecido, o que tem deixado de acontecer naquela determinada denominação, na vida daquele homem, na vida daquela mulher. Mas mais do que isso, a família cristã, ela precisa perseverar em amor para que ela possa seguir em frente e alcançar outras vidas, expressando esse amor. E essa semana eu liguei para o Wellington e falei assim: Wellington, eu não fiz 3 gols não, mas eu queria pedir música. Não foi assim? Eu queria pedir música. E eu pedi a ele que uma dos louvores que ele cantasse fosse Quebrantado, né? Há uns dias atrás eu estava lá em Marilândia, os irmãos que estão aqui de Marilândia, a gente ia fazer uma pregação à noite, e eu tinha uma mensagem, e eu preguei de fato sobre aquela mensagem, mas enquanto eu estava ali no banco, sentado, o Ministério de Louvor naquele momento tocou essa música Quebrantado, e ali o Espírito Santo de Deus trouxe no meu coração essa mensagem do amor. Essa mensagem do amor, porque esse hino, esse louvor quebrantado, me remete lá nos idos de 2009.
Lá quando eu fui alcançado por esse amor de Deus, eu e minha esposa. E naquela feita ali, lá na nossa congregação, antes de começar a palavra, eu dei uma breve mensagem sobre este amor, sobre esse testemunho. E aquilo começou a tocar no meu coração e começou a encher o meu coração para trazer essa mensagem do amor, para trazer essa palavra. E se a gente pegar principalmente as cartas de João, talvez a primeira epístola falasse melhor sobre o amor, talvez essa própria mensagem de 1 Coríntios 13, onde traz exatamente como é que esse dom supremo. Mas Deus me conduziu para esse texto aqui porque são os perigos que a igreja está vivendo no dia de hoje, que nós precisamos vencer e vencer com esse amor. E aí, naquele dia, a partir daquele momento, a partir de ouvir aquela música, eu fui me lembrando de tudo que tinha acontecido na minha vida e vendo o cumprimento prático desse amor no meio da igreja, que tinha acontecido comigo. Lá nos idos de 2009, essa música Quebrantado estava no auge, né, Wellington? Quase todos os louvores quase todos os cultos ela era cantada, acampamento ela era cantada, quando tinha o encontro de casal ela era cantada, e aquilo foi muito marcante para mim e para minha esposa. A gente no mundo desviado e juntados, eu e minha esposa, nós não éramos casados, e de repente Flávio e Fabinho faziam parte dessa igreja aqui, estão lá atrás. Conhecia minha esposa, a gente não fazia parte, e sabia da nossa situação delicada, complicada, e se importaram com aquilo. Um amor que se importa com o outro, que se importa com o próximo. E tinha aqui nessa igreja um encontro de casais que iria acontecer bem ali próximo daquele período. Só que eu e minha esposa, a gente não era casado, a gente era juntado e juntado de pouco tempo. Uma situação totalmente adversa, uma situação totalmente caótica. Nós estávamos na igreja católica e eu e minha esposa, cada vez que a gente chegava numa missa para assistir uma missa e que a gente ouvia aquela homilia lá na frente, a gente se sentia, apesar do nosso erro, apesar do nosso pecado que nós de fato cometemos, mas nós sentíamos como a pior pessoa do mundo, como se aquilo não tivesse perdão, e a gente já não aguentava mais viver aquilo. Nós não aguentávamos mais viver aquilo. E aí a Flavinha trouxe aquilo para o Ministério de Casais, para o pastor Pedro na época que estava aqui. E essa igreja que exalava o amor de Deus, que exala ainda hoje esse amor. Não é à toa que essa igreja hoje começou com a congregação de Paú, Alvorada, e o ano passado buscou a congregação de Marilândia, porque ela continua exalando esse amor. Mas o que eu quero dizer lá atrás é a minha experiência, como esse amor, como que isso acontece, como que isso que João está falando aqui, como que isso acontece na prática, como quando nós praticamos esse amor no nosso dia a dia. Então, pastor Pedro, na época, não disse não, falou assim, não, peraí, esse casal, não sei, não conheço, é do mundo, nunca veio aqui, não vou permitir que eles venham aqui contaminar a minha igreja, o meu povo, não. Não foi isso. O pastor Pedro, naquela época, ele permitiu que a gente participasse daquele encontro de casais. E naquela época o Ministério de Casais, o Wellington, Aline, Rafael Salomão, Alessandra, Franz, Tereza, Marcelo Luzan, Lígia, né? Tinha uma turma, Maxwell, Marinete, Júnior e Valesca. Gente, como que esse grupo exalava esse amor. Como que eu e minha esposa sentimos isso.
E aí nós participamos daquele encontro e no domingo, quando nós chegamos aqui, pastor Pedro deu o testemunho como era de costume. A minha esposa já não gosta de falar, pegou o microfone e, como diz a música, o amor quebrantou ela. Ela deu seu testemunho aqui nesse púlpito em prantos. Ela falou: é aqui que eu quero servir a Deus. É aqui que eu quero iniciar e continuar a minha caminhada com o Senhor. Porque aqui eu encontrei esse amor. Agora, meus irmãos, não pense vocês que amor é aceitar e compactuar com o erro. Porque nós estávamos errados. Nós vínhamos de um pecado. Mas esse amor é um amor paciente, é um amor benigno, é um amor que caminha 1000 léguas ou mais 1000 se for necessário. E é um amor que exorta, se necessário for. Porque nós ficamos ali até nos casarmos e regularizarmos mais de 1 ano. E nesse período nós não tomávamos a ceia, cumpríamos o ordenamento ali, fomos discipulados pelo pastor Pedro, classe de novos que o pastor Arildo está ali fazendo agora, a importância de multiplicar, de fazer esse ensino, e ali nós fomos sendo acompanhados, e isso, amor envolve disponibilidade, amor envolve tempo, e é isso que a igreja nos dias de hoje não tem. Sabe por que não tem? Porque nós estamos preocupados em atender os nossos próprios interesses. É o meu emprego que precisa dos cuidados, senão eu sou demitido. São as cobranças cada vez mais incisivas. É a minha empresa que, se eu não deixar ela top de linha, vem o concorrente e passa por cima. E cada vez mais eu vou tendo coisas e coisas que me impedem de doar o meu tempo em função do próximo. Nesse mesmo período, um casal aqui da igreja, Dona Ruth Muniz, seu Exaltino, nos acolheu também, levando para almoçar, aquele almoço gostoso na casa deles. Outros irmãos também expressaram o seu amor, nos acolhendo, visitação. A gente foi visitado por esse ministério e pela junta diaconal e pelos presbíteros e foram lá na nossa casa. E a gente tinha um problema, e era um problema de saúde, e os irmãos iam na nossa casa orar. Era um problema financeiro, os irmãos iam lá orar, às vezes até emprestava dinheiro. Confiando nesse amor. Sem cobrar, sem exigir. Mas como eu disse, esse amor, ele também exorta, ele também ensina, e ele é paciente, e ele foi sendo assim feito na minha vida, na vida da minha esposa, e nós nos regularizamos, nós casamos aqui nessa igreja, nós endireitamos, nós tivemos nossos primeiros filhos, nossa primeira filha, segunda e agora o terceiro, e estamos nessa caminhada de amor. E lá em Marilândia, quando eu falava isso, quando o Espírito Santo tocou, foi porque se a nossa igreja, se a igreja que nós estamos participando, se ela não exalar esse amor, meu irmão e minha irmã, nós estamos cheios de gente, pessoas novas aqui que eu não sei sequer o nome. Olha, como eu estou falhando em praticar este amor. Eu que vos prego aqui, eu que vos falo. Mas nós precisamos acordar e despertar para este amor. Porque é só este amor vivido na prática, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que vai nos preservar. E é esse amor que, como o Senhor nosso Deus fez lá no cativeiro babilônico, que muitas vezes precisa ser um amor duro. Um amor que ensina, um amor que muitas vezes leva para o cativeiro, mas o amor que permanece no cativeiro com seu povo para ensinar,
para dar a provisão, para dar o sustento e para no cativeiro dar a libertação. Porque lá em Isaías 43 o Senhor fala assim: eu dei a Etiópia e dei o Egito por amor a ti. Ou seja, o Senhor trocou a escravidão daquele povo, dando outros povos para um rei que decretou a libertação do povo. Mas era necessário o povo passar por aquele ensino, e o amor também é isso. Mas nós precisamos, aí eu falo nós, liderança, também exercer talvez um pouco mais dessa disciplina, talvez um pouco mais desse ensino, porque isso também é amor. Agir com sinceridade com o irmão, exortar, mas exortar em amor, sem hipocrisia, para que aquele irmão, aquela irmã tenha a oportunidade de voltar para o verdadeiro amor e continuar essa caminhada no caminho certo, sem se desviar e seguir falsas doutrinas. Nós precisamos fazer isso. Mas a prática desse amor, ela não é só da liderança da igreja. Ela não é só dos presbíteros, diáconos, dos líderes de sociedade. Olha para o seu lado aí. Esse que você está olhando é responsável por esse amor. Olha para trás, olha para frente. Esse que você está olhando é responsável por multiplicar esse amor. E é assim, meus irmãos, a caminhada nessa verdade, desse amor, praticando esse mandamento, vivendo esse mandamento no dia a dia, vai fazer a gente perseverar em amor e não deixar que o mundo nos contamine. Amém, meus irmãos? A mensagem é simples, a mensagem é pequena, mas ela é profunda. Que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração, na sua mente, tudo aquilo que o Senhor tem para nós através do seu amor. Que esse mesmo Espírito Santo que é derramado em nós possa nos compelir a cada dia a praticar, a viver este amor. Se há algo que do passado nós fazíamos e que hoje não fazemos mais, que nós possamos trazer isso à memória e colocarmos isso em prática novamente. Se há algo que nós deixamos de fazer, que nós possamos fazer novamente. Porque assim nós vamos preservar essa família da fé tão bonita, essa família alegre, essa família que exala esse amor. Mas para exalar esse amor nós precisamos praticá-lo, porque senão não vamos exalar o amor, porque senão não vamos alcançar pessoas como eu e minha esposa lá nos idos de 2009 fomos alcançados por esse amor que era exalado naturalmente por essa igreja, porque essa igreja praticava e vivia isso nos mínimos detalhes, no seu dia a dia. Que o Senhor nos dê essa graça, meus irmãos. É possível, nos dias de hoje, é possível. Basta nós nos dispormos, cada um de nós. E que nós possamos transpor as barreiras, não só aqui da igreja, mas do nosso meio comum, aonde vivemos. Outro dia, sentimos um cheiro de feijão queimado, muito forte, no vizinho do lado. Aí, Natália, não me lembro bem como é que foi, mas eu sei que ela teve a oportunidade, eu acho que encontrou com a vizinha no corredor e ela falou: olha, meu marido tem que sair rápido para trabalhar e eu queimei o feijão e eu precisava fazer o feijão para poder ele levar a marmita dele. E a Natália prontamente lembrou que ela tinha
um pote de feijão já cozido no congelador e falou: não, peraí, calma aí, tem um pote de feijão aqui. Foi lá e pegou o pote de feijão, entregou para a mulher. Aqui, toma aqui. Pequenas coisas, pequenos detalhes. Deixar de se preocupar um pouco com nós mesmos e preocupar com o próximo. Existe uma palavra de alguém que pregou que o evangelho, ele é pregado através do nosso comportamento e, se necessário for, use palavras. Viva o evangelho. Se necessário for, use as palavras para pregar. E é isso, o nosso comportamento, a nossa atitude com o próximo, com o irmão, com aqueles, principalmente com os domésticos da fé, mas também com aqueles que estão ao nosso redor, porque é assim que nós vamos alcançar essas vidas. É assim que nós vamos alcançar os eleitos do Senhor, os irmãos, como diz o pastor Marcos Batista, né? Vai chamando, vai anunciando, mas vamos vivendo isso no nosso dia a dia, que a gente vai encontrando os irmãos.